Olá, estamos aqui na consagração do repouso, né? Estamos fazendo o segundo vídeo do livro de Romanos. O anterior foi uma panorâmica do livro de Romanos, mas hoje nós estamos começando aqui do capítulo 1, as nossas meditações do dia de sábado. Espero que todos estejam bem e que possam chegar até o final desse vídeo. A esse vídeo, se for colocado no YouTube, coloca lá, né? Se inscreve lá, aciona o sininho, tanto no Facebook, no Instagram também, né? Tu pode nos acionar, tá bom? Então vamos começar esse vídeo desse livro que é muito interessante, como foi falado na primeira aula, onde Paulo, o apóstolo Paulo, ele chegou a Roma cheio de complicações, né? O barco quase afundou e aqueles negócios todos, então com muita dificuldade ele chegou a Roma. Mas eu quero dizer que não foi ele que plantou essa igreja de Roma. Essa igreja já existia antes dele chegar lá. Talvez daqueles discípulos que foram perseguidos em Jerusalém e foram para vários lugares, e algum deles eu acho que chegou aqui em Roma e plantou a igreja do Senhor Jesus aqui nesse livro de Roma. Então Paulo não conhecia os irmãos, mas tinha um desejo profundo no coração de conhecê-los, de repartir a fé, de repartir os dons, dividir a experiência que ele já tinha, né? Então ele chega a Roma, mas não conhece os irmãos ainda. Então aqui no capítulo 1, do versículo 1 até o 7, ele começa a se apresentar, né, no livro. No versículo 1 ele fala, ó, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. E aqui ele vem falando a qual foi prometido, né, nas Sagradas Escrituras, a qual os profetas falaram, e chegou o tempo aqui, Jesus já tinha ressuscitado, como falei aqui no primeiro vídeo, já tinha passado um bom tempo, né, que Jesus tinha ressuscitado. Então Paulo chega lá e ele começa a explicar que ele foi designado Jesus foi designado Filho de Deus, ao qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, por intermédio de quem vimos e receber a graça e o apostolado do amor do seu nome, para obediência de fé, por fé em todos os gentios. Então Paulo aqui, ele vem se apresentando. Do versículo 1 até o versículo 7 ele se apresenta. Mas aqui já no versículo 8, ele começa a demonstrar, assim, o amor que ele já tinha pelos irmãos de Roma, que ele já ouvia falar muito deles, da fé que eles tinham. Então Paulo, sabe, ele queria ver os irmãos de Roma. E ele começa assim no versículo 8. Primeiramente dou graças a Deus, mediante a Jesus, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamado a vossa fé. Então, quer dizer, chegava até Paulo a fé daqueles irmãos de Roma, né? Então Paulo ouvia falar dele, da fé que aqueles irmãos tinham. E no versículo 9 ele fala, porque Deus a quem sirvo, né? Ele vem dizendo aqui no versículo 1 que ele era servo. E a Deus a quem sirvo, em meu espírito, no evangelho do seu Filho, Jesus, é minha testemunha de como incessantemente faço menções de vós. Quer dizer, ele sempre estava falando do amor que ele tinha pelos irmãos de Roma. Ele usa uma palavra aqui, incessantemente, quer dizer, constantemente ele falava dos irmãos de Roma. Ele queria muito ver os irmãos de Roma.
No versículo 10 ele fala assim: em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar. Então primeira coisa, ele orava suplicando, quer dizer, ele fazia súplica, que queria ver os irmãos de Roma. Ele pedia a Deus: eu quero chegar até Roma. Então ele orava, as minhas orações, ele orava sempre para Deus: quero ver os irmãos de Roma. Porque ele escutava da fé que aqueles irmãos da igreja de Roma tinha dentro do seu coração, né? E no versículo 11 ele fala: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Então Paulo queria dividir os dons, as experiências que ele tinha com aqueles irmãos que eram ali, de uma igreja local. Então Paulo já tinha corrido vários locais, muitas experiências tinha passado com Deus, e ele queria dividir com aqueles irmãos também de Roma, né? Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Então ele queria essa fé mútua dele, do povo que estava ali, ele queria dividir com aqueles irmãos. Ele sentia muito isso, queria dividir com aqueles irmãos. No 13 ele fala assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis, muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Então ele fala aqui que ele diversas vezes queria ver os irmãos de Roma, diversas vezes, mas alguma coisa impedia dele não chegar. Ele só chegou lá quando Deus realmente quis que ele chegasse lá. Porque eu aprendo aqui que Deus, Ele é que determina o rumo da nossa vida. Às vezes queremos tomar a frente de Deus e querer fazer coisas que, sabe, Deus não está naquele negócio. E às vezes a gente não consegue fazer porque não é a vontade de Deus para aquilo. Então eu aprendo que Paulo quis ver, demorou, quis ver, orou incessantemente, mas ele só chegou lá quando Deus permitiu. E aqui no versículo 14 ele continua: pois sou devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábio como ignorante. Devedor de quê? Por isso, quando está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Paulo, ele era devedor de levar esse evangelho de Jesus a todos. Aqui ele cita alguns povos, mas Deus já tinha um plano desde o início lá de Gênesis, que nasceria um que esmagaria a cabeça, pisaria na cabeça da serpente, que é o inimigo das nossas almas. E Paulo fala aqui: então eu sou devedor de quê? De anunciar o evangelho a todos os povos. Então, quando o Senhor Jesus veio e nos chamou para o evangelho, cremos, nos arrependemos, nos batizamos, fomos escolhidos por Deus, nós somos devedor de quê? De pregar esse evangelho aonde o Senhor Jesus nos chamar. Onde Jesus chamou, a gente tem que ir. Por isso que nós temos que sempre saber o desígnio de Deus para a nossa vida. A gente aprende aqui que Paulo queria muito ir lá em Roma, mas só foi no tempo certo. Porque antes ele tinha que aprender muita coisa até chegar a Roma lá com os irmãos. E ele inicia esse livro, né, dizendo que é servo e que tinha muita vontade de conhecer os irmãos de Roma. E já encerrando no versículo 16, 17, ele diz o seguinte: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente judeu e também grego, a todos os povos da face da terra. Então nós aprendemos aqui que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, nunca, nunca na nossa vida. Por quê? Por que eu não devo me envergonhar desse Evangelho de Jesus, que foi morto na cruz e ressuscitou para nos dar salvação? E ele fala assim, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus a todo aquele que crê. E fica aqui a pergunta. Nós temos crido nesse poder de Deus para a salvação? Ou temos crido do nosso jeito, não do jeito que Deus anunciou para que viéssemos a crer? Então é importantíssimo, sabe, Deus tocar no coração de todos aqueles, primeiramente, para se arrepender dos maus desígnios, estar arrependido do que fazia e começar a fazer as coisas certas. Começar do modo certo. Depois, crer de todo o coração, se batizar e ir frequentar uma igreja local que prega o Evangelho verdadeiro. Volto a afirmar, que prega o Evangelho dentro da palavra de Deus. Sabe, como Jesus nos ensinou nessa nova aliança que estamos vivendo. Então Paulo chama a atenção disso. Então ele fala que eu não me envergonho. Nós não temos que envergonhar desse Evangelho. Às vezes até na perseguição. Não se envergonhar. Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê que o Senhor Jesus morreu na cruz para nos trazer um legado maravilhoso que é a salvação. E aí vem o 17 e fala assim, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Isso está lá escrito no livro de Abacuque, são 3 capítulos. Se tu tiver a vontade, o desejo, leia lá aqueles 3 capítulos, onde Abacuque questiona a Deus que o povo estava sofrendo. E Deus fala, está sofrendo porque me abandonou. Porque Deus é a nossa proteção. Deus é o poder que está, sabe, impedindo que as coisas ruins aconteçam na nossa vida. Ou que quando a gente está saindo do caminho, Ele coloca no caminho de novo. É o poder de Deus para que a gente fique no caminho do Senhor, sempre. Então, o justo viverá da fé. Aconteceu alguma coisa que não te agradou? Porque aqui, nesse mundo, o Senhor Jesus falou, nesse mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Venceu na fé, na obediência ao nosso Deus. Então, fica aqui essa parte primeira, onde Paulo se apresenta, onde Paulo esboça no coração dele a vontade de conhecer os irmãos e fala que o justo viverá da fé. Então, meu irmão, minha irmã, não se desanime, não desanime, não. O justo viverá da fé. Nós temos que ver dessa fé em Cristo. O que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário foi por mim. Foi o amor de Deus por nós. Então que Deus abençoe a nossa vida. Porque é o poder de Deus que está impedindo de o inimigo tomar conta de nós. Então que todos aqueles que creem, né, fica aqui um abraço, que essa mensagem chega a todos os corações. E repito assim, se inscreva tanto no YouTube, né, lá no Pastor Edson, no YouTube, no Instagram. Se você deseja receber esse livro sobre essa meditação, né, o livro não, os ensinamentos aqui do livro de Romanos, né, que vamos estar tendo essa sequência na consagração do repouso todo sábado. E se arrependa dos maus desígnios, se batize,
creia de todo o coração que Deus deu o Filho dele, aquilo que era mais importante para nos salvar, tá bom? Um abraço e eu continuo, né, a minha esposa, continuando orando pelos aqueles que nos têm nos impedido. E se esse é o seu desejo, tem aí um e-mail, tem como você se comunicar comigo pelo canal, tá bom? Então fica aqui um abraço a todos, que Jesus abençoe esse sábado e o início da semana também. E não deixe de ir à igreja, né? É importante. Amém? Que Deus abençoe a todos nós.